Olá, bom dia pessoal. Bom dia para quem está chegando. Hoje a gente tem aqui mais uma série de mais um episódio da nossa série de lives, né, ao ar livre, conversa sobre educação, natureza e novas rotinas. E hoje a gente recebe aqui o Guilherme Blaut, querido, e a gente vai conversar um pouquinho. O Gui já está chegando aqui, eu já vi ele por aqui. Vamos colocar ele nessa conversa. Bom dia para quem está chegando. Oi, Bom Gui, bom dia! Tudo dia! bom, Carol? Tudo Tudo bem? ótimo. Que bom falar com você, Gui. Muito bom. Nossa, os passarinhos estão até cantando, hein? Deu pra Uhul! ver? Opa, com certeza, maravilhoso. Já chegamos chegando, então, né? Não é? Aqui tem um pé de amaranto. Sabe amaranto? Qual que é? Não, não sei. Vamos ver se eu consigo te Vamos lá. mostrar ele pra gente começar. Na natureza, né? Amaranto, ele tem essa cor aqui, ó. Vamos ver se eu consigo trocar a câmera. Uau! Rosa, tá vendo? E ele é uma... Lindo! e ele, E ele tem essas estruturas aqui, tá vendo? Cheio de sementinhas de amaranto que a gente come também. E aí hoje de manhã eu Ah, consegui que ver os demais. canarinhos. Os canarinhos eles pousam aqui e aí eles ficam meio se equilibrando e comendo os amarantos, os casaizinhos, né, de canarinho. Maravilhoso! Foi a epifania do dia, essa hoje. Maravilhoso, Gui. Gui, para a gente começar, se apresenta, Bora. por favor, conta para o pessoal aqui que tá assistindo quem é você. Eu sou um generalista, aquele cara que mudou de área várias vezes durante a vida, que foi indo pelo fluxo, assim. Sabe, tem gente que fica a vida inteira fazendo a mesma coisa, se especializa e vira um craque naquilo, né? Acho que alguém brincava que o especialista é aquele que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, né? Que é onde vai a ciência, até o dia que ele vai saber tudo sobre nada. Então, eu comecei. Eu tenho uma graduação em administração e letras, mas eu logo já larguei a minha vida empresarial, fui para as cênicas, para o teatro. Enquanto eu morava em São Paulo, eu sou paulista. E aí eu abandonei minha carreira artística e me mandei aqui fui pro Nordeste, depois vim pro Sul e comecei a trabalhar com educação ambiental, com escolas e com ONG, né, projeto formal de formação de professor. Fiquei um tempo nisso, aí começando a desenvolver jogos e projetos e materiais, né, para as escolas. E, e depois de um tempo eu resolvi abandonar a escola. Eu achei que a escola não me satisfazia, não era onde eu queria colocar as energias. Eu resolvi investir em famílias, nessa relação pai e filho. E através do brincar e através da natureza, eram os espaços. Arte, brincar, natureza virou um pouco o lugar onde eu transito. E disso eu faço várias coisas, desde oficinas. Ultimamente eu tenho feito espaços para brincar, né? Eu tenho feito espaços naturais, pensado parquinhos um pouco mais orgânicos, que aqueles parquinhos. Uma coisa que sempre me chamou muita atenção é que os parquinhos são todos iguais, né? Sempre a gente vê Sim. o balanço, o Escorregador? escorregador, o tanquinho de areia, Isso. Os as mais. mesmas coisas. Não, e hoje os mais ousados têm uma gangorra, né? Porque gangorra foi uma coisa que tá sendo abolida. Gangorra, saiu porque dava problema, né? A segurança máxima. Não, hoje em dia tem aquelas casinhas com a pontezinha, com o É. escorregador, mas são todas iguais, às vezes de plástico. E a Marina, minha companheira, ela fala uma coisa que eu acho muito boa. Ela fala, não sei porque tem essa ditadura das cores. São sempre as Exato. mesmas cores. Pobres crianças, elas ficam sujeitas àquelas mesmas três cores ou quatro cores básicas, né? Só, né? A mesma Horrível. textura sempre. E aí, Gui, eu acho que é justamente nessa possibilidade, assim, que eu trago é, você para essa conversa, sabe? Porque a gente está aqui
pensando em encontrar, a maioria das pessoas que acompanham aqui são de escola ou de espaços educativos, ou tem também famílias. E aí, como é que a gente pensa nessas possibilidades para esses espaços, né? Porque vem um monte de gente aqui falar, ah, mas tá bom, mas lá onde eu tô não dá para fazer nada. E aí eu falei, vamos falar com o Gui, porque eu lembro muito no dia da inauguração do Sesc 24 de maio, que é um prédio no meio do centro de São Uhum, Paulo. E uhum. a sala mais movimentada era a sala que o Gui tinha espalhado um monte de cablã, de elementos da natureza, de bacia com água e flores, né? E rolando um super movimento e envolvimento também. Então, eu acho que a gente pode ir pensando nesse percurso, assim. Já tem um monte de gente aqui perguntando, tá, mas como é que a gente Como é muda que o eu faço? parquinho? Acho que tem a gente, bom, muita gente provavelmente está em São Paulo ou em grandes cidades, né? Sei lá, Rio, BH, Tem gente Vitória, do Brasil, Brasil cidades inteiro, né? grandes, nas Muita gente do né? Sul. Isso. Mas imagina, hoje a gente está no Brasil com 80% da população urbanizada, né? Então a gente tem isso, né? Uma questão que a gente vem discutindo, né, Carol? Que são Uhum. a falta de espaços verdes para você, e mesmo nas escolas, a gente tem se dá preferência a uma quadra poliesportiva coberta do que a um bosque, né? Com Sempre. certeza. Nos últimos anos, tomara que a gente consiga mudar isso, né? Tomara. Mas sempre se privilegiou os espaços cimentados, aquilo que não suja, né? Porque ainda tem uma visão de que as folhas secas sujam e aquela sujeira toda. A gente precisa mudar isso, né? Deixar de chamar de sujeira. Então, se está tudo cimentado, tudo impermeabilizado, se as árvores foram cortadas, como que eu faço, né? Cadê? Como é que né? Como que uma escola, por exemplo, pode trazer a natureza, né? Eu vejo dois caminhos bem naturais, assim. Um é a gente ir para fora da escola, que é um caminho que eu gosto muito, assim, que é a escola começar a abraçar a sua comunidade, ter a ousadia de sair da escola e começar a explorar o seu entorno, porque com certeza todos os espaços, eles vão encontrar coisas incríveis que muitas vezes nem são conhecidas. Provavelmente as crianças sabem, tem um lugar aqui perto que eu gosto. Provavelmente as crianças sabem, até os professores se deixarem guiar pelo saber das crianças, né? Elas vão encontrar coisas incríveis. Às vezes uma pequena pracinha, né, Carol? Às vezes uma pequena Não, pracinha, ela guarda segredos inacreditáveis, né? não, Você deve ter... com certeza, né? A gente tem uma experiência que a gente foi fazer uma oficina do Ser Criança Natural, um passeio pela natureza, né? Com o pessoal do movimento Slow Kids. E aí, a hora que as meninas chegaram, era lá no Grajaú, que é extremo sul de São Paulo, né? Uma área periférica. E a hora que elas chegaram no lugar, elas me mandaram uma mensagem. Elas falaram, Carol, a gente tá com um problema, porque aqui não tem natureza nenhuma, a praça é inteira cimentada, tem uma arquibancada, tal. A gente não... Sinto muito, a gente não sabe o que você vai fazer. A gente falou, pode deixar. A gente achou, tipo, uma floresta no bueiro, sabe? Nas calçadas, nas frestas, e a gente ficou nas mais de uma frestas. hora explorando a frente da casa de um senhor, assim, encontrando porque a casa dele era oásis, assim, da rua. Ele era o herveiro, né? E ele ficou lá dando consultoria, sabe? Monitoria, assim, para as crianças. Ele ficou louco, assim, e as crianças chegavam, ele falava, esse daí tava com bicho semana passada, sabe? Eu contava as histórias do negócio. Então é muito encontrar possibilidade, né, Gui? Eu acho que aí tem o que eu chamo de enxaguar o olhar, né? Porque a gente costuma. E a criança pode ajudar a gente a enxaguar o olhar, porque ela vê, né? Essa coisa, eu vejo uma capacidade imensa da criança do micromundo, né? Ela vê coisas que os adultos já não veem, né? Ela vê aquele detalhezinho, aquele líquen no cantinho do cimento meio amarelinho. Por que esse amarelinho aqui nessa fresta, né? Ela percebe aquilo, porque a curiosidade é algo realmente maravilhoso e que está muito presente nas crianças, né? Essa capacidade, então, que faz com que ela veja essa natureza.
E, então é um convite para que os professores também consigam se deixar guiar pelo olhar das crianças e encontrem também as frestas, né? Eu acho que aí tem um lugar muito bacana, né? Porque a vida ela Aham. insiste em brotar nas frestas, né? Até eu perguntava para as pessoas assim, falar, tipo, se você acabassem todos os humanos da cidade, em quanto tempo a floresta voltaria? As pessoas ficam pensando, falando, nossa, a floresta, né? Mas aqui tá tudo asfaltado. Eu falo, eu tenho certeza que voltaria muito rápido, né? Tudo aquilo, as raízes quebrando tudo, você consegue imaginar, assim, né? E as árvores saem passando. Em São Luís, no Maranhão, é um pouco assim, né? Tem umas árvores que ficam no segundo andar dos sobrados, assim, com as raízes na parede, elas nascem lá em cima. Bom, mas então essa exploração dos arredores da escola eu acho maravilhosa, não só para encontrar a natureza, mas por começar a conectar, ser mais uma das possibilidades de conectar a escola com a comunidade, né? Eu não vejo nenhum futuro para a escola sem quebrar os muros, né? Eu digo isso metaforicamente, de você expandir a escola para em direção ao seu entorno. Eu acho que Sim. aí ela poderia começar a fazer Meu, sentido, tem né? E não muita ser mais um potência centro nisso, né? prisional, né? É isso, né? Porque aí cria esses muros, assim, né? E aí fica um universo à parte, né? Não tem diálogo nenhum com a comunidade. Inclusive, no domingo a gente vai fazer uma outra live, que é a gente faz chá da tarde, né? No domingo. E a gente vai falar justamente sobre isso. Que é uma escola que elas saem com todos os grupos, uma escola de educação infantil, elas saem para conhecer os espaços do bairro, inclusive com os bebês, assim, com as crianças pequenas, né? Porque elas viram essa necessidade. E aí, bom, enfim, domingo a gente conversa, mas o quanto tem potência nessa expansão de território, né? Muito. E aí tem algo que eu acho muito importante também para os processos de ensino-aprendizagem, que é o prazer, né? A gente sabe que as crianças amam ir para o exterior, né? Elas amam ir para fora, elas gostam. Eu acho que isso é um indicador, né, Carol? Uhum. Porque elas querem. Então, quando você vai para uma horta, por exemplo, essas hortas que as escolas fazem, não, elas amam ir para a horta. Elas são né? Eu lembro de uma história que eu estava fazendo uma horta numa escola, e aí uma professora chegou e falou: toma cuidado com aquele menino, que ele é muito perigoso, ele é muito violento. Eu falei: ah, é violento, né? Aí eu falei: vem cá, me chamo Jonas, vem cá, Jonas. A gente está precisando fazer uma vala de infiltração aqui, você consegue fazer com essa enxada? Ele falou: deixa comigo. Ele pegou a enxada e fez pá, 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 pá. Fez a vala, tipo, 5 minutos, a vala estava pronta. Falei: só toma cuidado para não bater essa enxada na cabeça dos meninos menores que estão aqui, né? Ele foi lá, pá, fez a vala. Nesse momento, eu estava dando uma semente de girassol para os meninos plantarem. Aí aquele menino chega de uns, sei lá, uns 15 anos, fala: ô tio, será que eu posso plantar umas sementinhas dessa também? Eu falei: é esse que é o menino violento. Não, isso é completamente muda, né, Gui? Quando a gente percebe do lado de fora, muda É muita completamente. energia. Como que você vai deixar, né? Como que a gente vai manter as crianças dentro da sala de aula por um período longo, se eles estão fervilhando de energia, né? Ainda mais com essa alimentação cheia de açúcar, muitas vezes que eles têm, né? Com certeza. Com Como que a certeza. gente vai. E aí eu acho que tem uma questão que é séria, que exige que. É muito difícil que um professor tome essa atitude de sair da sala de aula e ir para o mundo externo. Porque aí eles reclamam, já vi muitas reclamações: eu não consigo dar conta, porque aí um sai para um lado, outro sai para o outro, um para o lado, outro para o outro, eu não consigo controlar. Porque aí realmente, no caso da educação infantil, normalmente é um professor só, né? Eu estou falando mais para o fundamental. Uhum. Mas se um professor sai só, e se ele não tem um amparo, e aí eu acho que também tem a participação da comunidade, Sim, talvez, na escola, né? Como que a gente consegue integrar as famílias participando? Muitas vezes eu vejo um recurso ocioso, que são os avós,
que muitas vezes estão lá em casa vendo a Ana Maria Braga, sabe? A Fátima Bernardes, passam a manhã toda ali na frente da televisão, enquanto elas poderiam ajudar nessa condução, né? Ajudar a estar junto, né? A brincar junto, a participar disso. Eu acho que a escola precisa encontrar as maneiras de Sim. como estar com essas crianças do lado de fora. Eu acho que tem inúmeras maneiras, Não, não tem uma receita aí. com certeza. Se a gente pergunta, acho que parte do princípio da escola perguntar, né? Tem alguém disponível? Eu lembro uma vez que eu fiz uma atividade com uma escola pública e a gente foi para uma praça também com as crianças e a gente foi com todas as crianças, assim, tipo, a gente dividiu em dois grupos ainda para não ficar tanta criança, mas foi tipo 50 e 50, coisa assim. E assim, a diretora mandou para as famílias quem pode vir ajudar, mas veio muita família, sabe? Veio tio, veio madrinha, quem Isso. podia ajudar. E muito na consciência, assim, ela ainda fez uma conversa falando que, olha, você não tá vindo aqui para ficar com a sua criança. Você tá vindo aqui para ajudar a gente, né, nesse momento. Então, também tem essa mobilização de educação do o que é que você tá fazendo aqui, né? E aí, se fizer isso com frequência, também vai criando esse lugar da criança de perceber, né? Minha avó, mas ela não tá aqui para ficar comigo, ela tá aqui para ajudar todo mundo. Enfim, tem toda uma construção. E envolver as famílias. Então, só resumindo, a gente tem essa possibilidade de levar a escola para fora e trazer a comunidade para dentro, né? Olha só que Uhum. movimento interessante que é isso, né? E como nesse processo também, imaginando essa hipótese que eu levantei, que os avós, que eventualmente não estão trabalhando, né? Que eles falam, eu trabalho o dia inteiro, meu marido também, mas muitas vezes tem avós, tios, desempregados ou que já são aposentados, e eles vão também trazendo a sua cultura para dentro da escola e, ao mesmo tempo, aprendendo outras possibilidades pedagógicas, que às vezes eles são aquela velha escola, né, que ainda é severa, que dá castigo ou que bate nas crianças, né? Então, eles também vão aprendendo outra maneira de ser e estar com as crianças, né? Então, acho que aí é um ganha-ganha tão grande, sabe? E eu vejo muito pouco ainda. Não sei se você também tem essa percepção, que tem pouco esse movimento. A escola parece muito ainda Pouco. fechadinha em si mesma, né? O Muito Gui, ali, aquela instituiçãozinha, assim, sabe? Fechadinha. exato. E a participação das famílias está muito restrita ainda ao assina a agenda da criança ou manda aquilo que eu te peço, sabe? Então, ou arrumou a mala direitinho, né? Então, acho Vem que para reunião uma vez por mês, né? exato, exato. E isso é uma boa família, mas como é que a gente consegue articular? Porque também eu fico pensando assim, às vezes, é, por que será que a gente não amplia essa relação, né? Será que a escola quer ampliar, né? Porque o que é que ela chama de escola, família, né? Parceria escola e família, se quando algumas pessoas vêm já olha, peraí, o que ela está querendo olhar? Então, como é que a gente consegue enxergar essas pessoas que chegam como parceria mesmo, assim, né? E eu acho que tem muita família que pode dar contribuições valorosas assim para a escola, principalmente nessa articulação, né, do saber com a cultura do entorno, assim. Isso é fundamental, né? Eu tenho uma hipótese para isso. Diga. Eu acho que muitas escolas precisam vencer uma certa acomodação, né? Porque você empreender um processo desse, tanto de sair de sala de aula quanto de trazer a comunidade para dentro da escola, exige um esforço, uma Claro. gestão, né? Não é simples, é algo que dá mais trabalho do que você ligar uma televisão, né? Eu já vi aqui as creches aqui em Santa Catarina, eu estou em Santa Catarina. Eu lembro que a gente foi fazer um trabalho com as creches e a gente via muito essa cena da professora, nem sei se dá para chamar por esse nome, sentada vendo televisão, horas, ali na frente da televisão, vendo, sei lá, desenho animado da pior qualidade, que era uma maneira de... É como os pais que deixam o filho com o tablet, entendeu? É muito Uhum. fácil fazer isso. O difícil é brincar, o difícil é se envolver, o difícil é promover, você pesquisar, né? Então eu vejo que ser vivo, na verdade, é muito difícil. Ser zumbi é muito mais fácil, né? Então, agora, o problema é que as escolas estão se defrontando com uma coisa que escolas zumbis já cada vez interessam menos para a sociedade, né?
Uhum. escolas depósitos. Vai chegar um momento que não vai mais, esse modelo acaba, né? Então, existe uma necessidade da gente se coçar e se mexer. Isso dá trabalho. Não, Isso realmente exige esforço. dá muito. Talvez, pelo menos no primeiro momento. Talvez, se você conseguir chegar num modelo de participação e de exploração do ar livre, a coisa fique até melhor do que era antes. Mas nessa transição, exige um esforço. Eu acho que é esse esforço que muitas vezes não é feito. Porque fala, eu ganho mal mesmo, não ganho para isso, Com sabe? certeza. Ah, já estou quase me aposentando, deixa eu ver esse papo, estou quase me aposentando, imagina que eu vou fazer isso, esse trabalho todo. Não, não, de jeito Sim. nenhum. No chá da tarde do domingo passado, inclusive, a gente conversou com a Fabiana Costa, que ela é diretora de uma escola em Itirapina, né, no interior de São Paulo, e elas fizeram uma transformação incrível ali na escola. Meteram a marreta no chão que era de concreto, criaram vários canteiros. E aí, quando surge algumas questões, assim, né, de o que as crianças, de escuta das crianças, já surgiu muitas questões de, vamos revitalizar a praça ali do quarteirão de baixo. Então, olha só a maneira como muda o olhar da escola, muda também o olhar para o entorno, né? Então, eu acho que isso é muito precioso, assim, a gente olhar para essa potência que tem nessas relações com a comunidade. E ela falou, Gui, ela falou, a gente já chorou demais para fazer isso, já teve briga, né? A gente tenta se organizar, não é fácil, né? A gente tenta ouvir todo mundo, mas é isso, assim, dá muito trabalho, mas a comunidade que se constrói ali tem um valor muito maior, muito maior. Dá muito trabalho e dá muito prazer, que é o que a gente quer, né? A gente quer que o Exato. processo da infância, da educação, seja um processo extremamente prazeroso. É isso que a gente quer. E eu não vejo um processo prazeroso sem a liberdade, né? Sem a Sim. natureza. Então, eu queria falar o segundo aspecto. Agora eu falei da Diga. escola saindo, né? A gente falou de duas coisas. A escola saindo, então, dos seus limites e explorando o entorno. E a outra possibilidade que você falou do Sesc 24, que é a trazer elementos naturais para dentro da escola. Então, você fazer uma coleta, que a gente adora fazer, né, Carol? Super. Fazer, aliás, os jardins, os quintais adoram fazer, sair pelo entorno, pelos parques, com esse nosso olhar e encontrar folhas, sementes, frutos, galhos, gravetos, terra. Você coletar esse material e você levar esse material para dentro da escola, né? Que é um material que é não estruturado, né? É um Uhum. material que ele não tem uma utilidade imediata e óbvia. Ele pode ser usado de muitos jeitos, de todos os jeitos, e isso é o mais fascinante porque a criança vai usar provavelmente de um jeito que você nunca imaginou, né? Então, isso é o E a- mais legal, né? Se você isso é imaginou, maravilhoso. é maravilhoso essa Você possibilidade imaginou uma coisa. E aí infinita. tem isso, né? E aí tem isso que a gente pode ensinar a fazer um móvel, mas a gente pode simplesmente disponibilizar o material, porque provavelmente um vai querer fazer um móvel, mas o outro vai fazer um boneco, e o outro vai simplesmente pegar uma pecinha e ficar brincando que é um cachorro, o outro vai criar uma história, o outro vai ficar só jogando de um lado para o outro para ver o movimento daquilo, e depois, e aí, né, um aprende com o outro, fala, nossa, o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, e ali gera uma possibilidade que eu acho muito interessante, que é cada um interagir do jeito que quer, né? Eu acho que a não diretividade também eu acho um grande desafio para as escolas, né? Porque nos cursos de pedagogia a gente aprende tanto a ensinar O tempo e inteiro. agora a gente está percebendo que o processo mais potente tem a ver com a mediação A e não organização do com espaço, essa escolha dos materiais, né? exato. E não necessariamente a condução para uma atividade, para um resultado igual para todos. Porque cada criança é única e vai interagir com um material desses natural, por exemplo, de um jeito completamente diferente. Se você espalhar, né, fazer aquela mesa, espalha tudo e falar,
Brinca. Podem mexer, brinca. Eu lembro que nesse dia do 24 de maio aconteceu uma cena engraçada, que chegou uma avó com um neto, né? Eu deixei já na porta um tacho de cobre com flores e água, você lembra que Lembro, eu metiam a mão, mexiam. Aí chegou uma avó com o neto olhou aquilo tudo e partiu pra cima, né? A avó falou, não mexe em nada! Eu falei, como é que se chama? Ele falou, Bernardo. Eu falei, vai lá, mexe em tudo. Minha senhora, vamos aqui, vamos conversar. Puxei ela pro É lado. isso, né? Mas é o imediato é isso, não Não mexe em mexe. nada, né? Não mexe em Como que a gente nada. pode ter uma escola mexe em tudo, né? Eu acho que esse é um desafio, ou Gui, na sua casa, né? isso é uma questão que surge muito, assim, nas minhas percepções de vivência também. Porque às vezes as escolas falam assim, ai, não tem espaço verde, não tem área natural. Mas aí tem um super jardim intocável, né? Que é totalmente paisagístico e a criança não pode tocar. E aquilo lá tá num lugar de natureza? Não tá, né? Tá num lugar que completamente afasta. Estéreo, né? Total, total. Quer dizer, a natureza pode não ser natureza de acordo com o uso que se dá, né? Ou as regras que se colocam em volta de um espaço natural, né? O não pise na grama, né? Como não Exato. pise na grama? Por que não pise na grama, né? Porque vai estragar a grama. A grama é só para a gente ver, né? É, o Não, verdinho, o verde. Não suba na árvore, né? Tem a gente nasceu e viveu muito com esses sim, comandos, né? Não suba na árvore, não pise na grama, não entre na água, não entre na piscina depois do almoço, não sei o quê. E é sim. toda uma cultura que ainda está impregnada, né? Ou chegar para a criança e falar, você vai cair. Fala, você está definindo o destino para ela. Eu acho terrível. Não. Você vai Não. cair. E aí, quando A fala criança isso, é que cai. cai. Cai, com certeza. Porque você coloca medo, né? Sim. Ô, Gui, uma vez eu trabalhava numa escola que o parque era o parque com as mesmas cores, lá a ditadura das cores que a Marina fala, com o escorregador, com o balanço, com a casinha lá. Mas o chão era de terra batida, né? E aí, na sexta-feira, o chão era de terra batida. Quando a gente voltou na segunda-feira, tinham cimentado no final de semana. Ui. E aí, eu, quando eu vi aquilo, fiquei indignada, né? Primeiro, cheguei naquela escola que tinha aquele chão de terra incrível, que salvava ali aconteciam muitas coisas naquele chão de terra. Cheguei e vi aquele chão cimentado. E aí eu comecei a olhar as crianças estavam assim, completamente estranhando aquele lugar, né? E aí eu lembro muito de uma menina que ela ia num canto assim do parque, ela cruzava o braço, aí ela olhava para tudo e fazia assim. Aí ela ia para outro canto, isso me chamou muita atenção. Ela ia para um outro canto, olhava de novo, cruzava o braço brava assim. E fazia assim. Aí ela foi numa árvore que tinha, assim, numa uma outra área. Ela foi na terra, assim, catou um punhado de terra. E aí ela saiu, assim, ó, espalhando em cima do Semeando a terra. cimento. Em cima do cimento. E aí, quando ela olhou pra mim e viu que eu tava olhando pra ela, ela falou pra mim assim: precisa, né? Meu, a menina de quatro Genial. anos. A menina Genial, de quatro maravilhoso. anos. Então, as crianças, elas falam o que elas precisam, né? Elas falam o que elas querem. E fazem, né, nesse caso, né? Ela estava fazendo Super. uma interferência aí, uma intervenção, né? Não, Num protesto. Né? completamente, né? E eu já Era fui dar formações genial, em algumas. maravilhosa essa. Maravilhosa essa menina. E eu já fui dar formações em algumas escolas que as professoras falaram assim: puxa, ano passado a gente borrachou todo o pátio. Ela, tipo, já olhando para a diretora, a gente vai ter que meter a marreta aí, vamos ter que achar esses espaços. Você acha, Gui, que, por exemplo, as escolas que estão cimentadas, que tem esses espaços muito de plástico, existe possibilidade da gente fazer transições? Existe possibilidade da gente reencontrar a natureza nesses espaços, trazer umas coisas, fazer esse espaço ser mais orgânico? Claro, sem dúvida. Mesmo espaços totalmente cimentados que as pessoas não querem quebrar. Porque pode gerar uma polêmica, né? A gente gastou não sei quanto cimentamos Uhum. no ano passado. Como a gente vai picaretar agora, né? Que a gente gastou todo esse dinheiro, né? Para
eu acho que tem uma experiência que eu amo, e é uma experiência que isso que a gente falou de você se vincular com a natureza, de você começar a perceber, né, e ter um prazer nisso, é um processo emocional, não é muito intelectual. A gente se vincula emocionalmente com a vida, né? Uhum. Sobretudo espiritualmente, se a gente quiser, mas não é um processo tão racional, né? Se fosse tão racional, a questão das mudanças climáticas seria fácil, né? Uhum. Mas é emocional. Então, tem uma experiência que eu amo, e foi uma das maneiras que me ajudou muito a me vincular com a vida, que é você observar a germinação, né? Tipo a experiência do feijãozinho no algodão. Mas o que eu acho lindo é, então, imagina um pátio todo cimentado, que a gente poderia ter vasos e floreiras que servissem para a gente observar a germinação, onde todo mundo pudesse enfiar uma semente ali dentro, regar e ver nascer a diversidade, sabe? Desde uma árvore até um feijão, até uma abóbora, um arbusto, o que seja, né? Uma erva, né? Que a gente colocasse sementes ali, que eu acho que é muito simbólico esse ato da gente semear, né? É algo que os humanos fazem há muito tempo, pelo menos 10 mil anos a gente coleta semente, semeia, aprende, come, né? E aí eu acho que tem muita magia, porque uma árvore, sei lá, você já teve essa experiência, né? De botar uma sementinha de Uhum. uma árvore às vezes enorme, um jequitibá, que você põe, ela vem muito pequenininha, muito frágil, mas já tem aquele padrão da árvore se abrindo, sabe? E já vê, ela coloca aquelas primeiras folhas verdinhas já e se desenrola. Isso tudo é muito emocionante. Eu acho que isso começa a vincular, né, uma mini florestinha, né? Então, voltar a trabalhar dentro dessa escala da criança, da miniatura, né? Uma mini florestinha. E aí vem alguém e arranca, e faz parte também. A gente vai arrancando, porque a criança tem que ter essa experiência também. Ela gosta de matar os bichos. Fala, não mata, não arranca a flor. Eu tenho muito esse debate, né? Fala, não arranca a flor, né? A flor vai dar um fruto. Claro, sim, a flor vai dar um fruto, mas a criança tem prazer, ela tem uma necessidade da experiência de arrancar aquilo. Ela vai arrancar 1000 vezes aquela flor. Né? A gente não precisa cortar esses fluxos, não arranca a folha, é viva, coitadinha, ela está gritando. Eu entendo esse discurso também, né, que a gente faz para não arrancar. Mas Uhum. existe uma necessidade, o Gandhi fala uma coisa que eu gosto, que ele fala que as crianças têm necessidade de olhar as entranhas, né? Então ela mata o besouro e vai lá e abre Abre. para ver dentro como é, né? E aquilo é uma necessidade interior muito forte, é um impulso da ciência, né? Do conhecimento da criança, da descoberta, da curiosidade que a gente estava falando. Então, esse processo da germinação, eu acho um processo maravilhoso, que não fique só no algodão, mas que a gente possa trazer essa coleta de sementes também, das frutas que a gente come, inclusive. A maioria delas germina. Já experimentou plantar as que você Tô come? plantando tudo Você sabe agora. quais germinam, quais não? Tô testando, Gui. Já Boa. tô plantando várias coisas. Já plantou a da banana? Gente, eu não consigo achar semente da banana. Não tem. A semente da banana tem, mas ela Tem! É, na evolução ela tiraram. ficou. Minúscula. Não, ela ficou. Tem uma palavra para isso. É inativa, né? Ela não funciona mais, a Aham. reprodução via semente. É uma semente Sim, tanto é que se você inválida, né? joga lá na busca semente da banana ou banana com semente, é bem grande, assim, Tem. né? É bem legal Não, e de tem ver. bananas ainda. A banana veio da Índia, né? E tem bananas com semente ainda, algumas espécies, ainda se mantém. Mas a maioria das frutas que a gente come, elas geram árvores, né? A do abacate, por exemplo, é espetacular, né? Que o fruto se abre e sai o caule do meio, já Sim. abre aquelas folhas lá em cima. A da manga é incrível também. Boa Ah, parte da das manga frutas, eu o não caqui. testei. Vou testar da manga. A da manga é maravilhosa. A da manga é maravilhosa. O caqui germina.
o que não germina muito, não vou falar para as pessoas fazerem suas próprias Testa, experiências, testa, né? né? Testem, plantem as sementes, né? O lugar da semente é no chão, né? E não Ô, guardem também. E tem uma história de guardar a semente, né? Ou é, de botar o coisinho na água para enraizar e depois plantar. Não, já bota na terra, né? direto na terra. Na minha apresentação saiu que eu sou agricultor vadio, né? Eu sou Aham. vadio para plantar, mas para observar eu sou bem pouco vadio. Ô Gui, uma vez numa escola lá na estágio, uma das crianças, eles estavam fazendo justamente uma investigação sobre sementes, né? E aí uma criança falou assim, lá tem um pé de jabuticaba, tava na época lá de jabuticaba, eles estavam comendo, aí saiu, comeu a jabuticaba e tinha semente. Ele falou assim, se eu plantar essa semente, vai nascer outro pé de jabuticaba? Aí a professora falou, vai. Aí ele falou, e se nascer mais um pé de jabuticaba, vai ter mais jabuticaba pra gente comer. Vai. E na jabuticaba vai ter mais sementes de jabuticaba e mais árvore de jabuticaba. Então as sementes são infinitas, né? Olha a multiplicação que o menino fez na cabeça dele. Então, eu acho que é muito importante a gente se conectar com essa vida, né? Com esses ciclos. É completamente possível de fazer, né? E é muito importante da gente fazer acontecer. E há quem tenha coragem de te dizer, fala, mas o que que eles estão aprendendo ali no jardim, né? O cara com uma visão do ciclo da vida, do infinito da vida e da reprodução, da manutenção, quer dizer, uma das sacadas dos insights mais incríveis sobre a vida Não que alguém pode é? ter. E falando, mas esse menino não sabe nada de matemática, né? Pois é, não sabe nada. Como assim, né? O que que a gente aprende, né, na natureza, né? A gente Sim, aprende a amar, né, sobretudo. Eu com acho que aí certeza. é muito mais profundo, são muito mais Sim, profundos esses aprendizados com no mundo certeza. natural. Esse tipo de insight, né, da própria relação com a morte, né, isso que a gente falava de As arrancar entranhas. as coisas, as flores, né, Sim. Ô Gui, e aí, né, você falou aí um pouco dos espaços que são cimentados, como é que a gente pode ter. Mas também tem espaços que são como esses que foram cimentados, né? Que dava tempo da gente ter salvo, né? Esses espaços que tem já uma grama, que tem areia no chão, que tem terra, mas que os brinquedos são de plástico, né? Ou que os brinquedos são sempre. Como é que a gente consegue criar intervenções? E eu gosto muito do espaço que você fez lá no Sesc Interlagos, porque ele é muito mutante, assim, né? Ele é muito vivo. Você pensou tanto em coisas que você chega lá e brinca de um jeito, quanto se você voltar daqui um ano no lugar, aquela casinha ela vai estar de um jeito completamente diferente por conta do que você plantou naquele túnel, né? Então, uma árvore específica que você plantou, que ela só vai ser possível de subir daqui a alguns anos, mas ela já está ali para ser acompanhada. Então, como é que a gente consegue também olhar para esses processos, né, de tornar esses espaços que já existem mais orgânicos? no meu trabalho de construção de espaços, eu trabalho com uma filosofia que é praticamente o oposto do que o poder público faz. O poder público, quando ele vai implantar um parquinho, ele faz uma licitação lá, são sempre os mesmos. Eu pesquisei, são tipo, fora o Erelab, que tenta ser altamente inovador, né, o Erelab. Uhum. Os outros todos, tem umas 20 indústrias no Brasil, elas fazem todas a mesma coisa. Então vai lá o governo, ele seleciona uma delas para fazer os mesmos parquinhos, e o critério que eles usam é que precisa durar, sei lá, 20 anos. Então, usam o quê? Eucalipto tratado com veneno, usam plástico, né? Esse tipo de material, o ferro pintadinho daquelas cores, porque o objetivo deles é que dure o máximo possível, né? Eles querem. Só que durar o máximo possível significa também que vai ser sempre o mesmo, né? Vai ser sempre igual. Só vai deteriorando e em algum momento, daqui a 20 anos, você vai lá e troca por outro igual, com as Seu mesmas filho, cores. né? Seu filho vai no brinquedo. Seu filho vai no brinquedo, papai, o vovô brincou aqui, nesse mesmo balanço. E o meu processo, ele é o contrário, né? Eu uso material orgânico, tipo bambu, tronco, folha, galho. Muitas vezes E da esses poda materiais, mesmo, né? sim,
Então, exatamente. E esses materiais, eles se decompõem, né? Eles vão ficar no exterior. Em algum momento, você vai ter que substituir. Ele vai virando outra coisa, assim, né? Então, eles vão o tempo todo se transformando e se modificando porque o próprio tempo vai criando novas possibilidades e vai desmanchando. Então, por exemplo, uma coisa genial, se você pegar um tronco, né? Você pega um tronco, tem na escola uma poda de um tronco. Vamos falar assim, podou a árvore porque ela estava ameaçando a escola, a gente teve que podar, ficou o tronco. Não manda esse tronco embora da escola, deixa o tronco ali, né? E aquele tronco vai servir para as crianças andarem em cima e pularem. Em algum momento, uma criança pode ter um insight e tentar usar uma alavanca, um outro pau para mover o tronco, entendeu? E aí ela vai criar uma outra história. Em algum momento também o tronco vai começar a se decompor e as crianças podem brincar de destruir aquilo, que é maravilhoso, é delicioso, né? Eu tenho certeza que você brinca disso também. De pegar e abrir, bater com Adoro. machado, com um pedaço de pau, e você arranca aquilo e aí vê os piolhos de cobre, os besouros que se reproduzem lá dentro, né? Então aí tem um mundo, né, que vai se transformando, um brinquedo vira no outro. Tem um brinquedo no sítio, no Jardim das Brincadeiras, que eu acho que é muito legal, que é aquele balanço de bambu, sabe? Que Aham. virou tipo o carro-chefe, que as crianças amam. É uma Merkaba de bambu que balança e podem várias crianças No se balançando ao YouTube mesmo do tempo. Jardim das Brincadeiras dá pra ver, né? Dá pra ver, Tem dá um pra filme ver. bem legal, bem No, no emocionante. meu, no meu YouTube, do Gui Blaut, Guilherme Blaut, vocês Beleza. encontram lá pra ver esse. Depois, quando E termina, a- eu subo esse vídeo no YouTube, eu coloco todas as referências que a gente falou, então eu coloco o link do vídeo lá no. Ótimo, coloca o link do vídeo do Jardim das Brincadeiras para as Coloco. pessoas verem. Esse negócio, às vezes, ele é bambu, depois de um tempo a gente desmonta por conta de segurança, né? Bambu, só fazendo um parênteses, ele é muito legal porque ele não quebra que nem o galho, né? O galho, quando está seco e podre, e uma criança está em cima dele, ele quebra e colapsa. O bambu, ele dá vários sinais antes de colapsar, ele racha. Então, quando o bambu racha, a gente vai lá e substitui. E aí o que que virou? Um dia eu peguei esse negócio que a gente tinha desmanchado, peguei duas pontas e comecei a mexer e virou um robô de bambu. Falei, nossa, isso aqui é um robô de bambu. Então você mexe um bambu e a estrutura toda faz. Falei, cara, que legal. Eu adoro isso quando você descobre um brinquedo, sabe? Você fala, nossa, um brinquedo. É tudo que eu mais gosto. Então ele virou um robô. Eu deixei lá um negócio que era um brinquedo que tinha sido abandonado, né, que tinha sido descartado, virou uma outra coisa, uma outra possibilidade totalmente diferente e do acaso, né? Uhum. E isso que eu digo um pouco que é enxaguar os olhos, né? Que é o adulto começar a brincar de verdade, experimentar as coisas, não como criança, mas como adulto que brinca, e encontrar possibilidades novas. Às vezes é só você virar de lado a coisa, ou inclinar, ou deixar para a criança te mostrar o que ela descobre com aquilo. Deixar o material, né? Esses materiais orgânicos, deixa o material lá que a criança vai descobrir as possibilidades. Ela experimenta, 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 experimenta de todos os jeitos que ela puder, ela está aprendendo. O corpo dela está vivo, está aprendendo. A inteligência dela está, né? E aquilo acontece, né? Então, meu próprio processo de criação tem muito a ver com isso também, de experimentar, experimentar, experimentar e a coisa acontecer, né? E olhar as próprias crianças, o que elas estão fazendo também, para a gente ir aumentando também, né? Assim, essas ideias. Porque às vezes o que a gente traz é a nossa ideia de adulto, não necessariamente vai interessar as crianças, né? Então a gente olha para aquelas Claro, claro. crianças e com certeza a gente descobre muito mais coisa, né? Isso que é muito legal, né, Gui? Assim, de ter esses espaços que são abertos, né? Que nem lá no Sesc Interlagos tem aquela parte que eu adoro, que é um monte de bolacha de tronco, assim, retalhado, que na primeira montagem estava feito como um circuito, assim, que a gente ia fazendo uma corrida de sementes, né? Mas não sei como é que tá Aham. agora, porque cada vez que eu vou lá tem uma coisa montada Muda. diferente. Então, aqui lá, a equipe do Sesc Interlagos é maravilhosa, né? Maravilhosa. A A Lila é Lila, maravilhosa. incrível. Então, a Olga, então, eles são muito bons. Então, eles captaram, eles queriam isso, eles queriam um lugar vivo, com esse espírito.
E é preciso que o adulto tenha esse espírito, essa capacidade de desfrutar, de olhar para aquilo, que muitas vezes... Eu fiz um parquinho agora aqui com o meu vizinho adolescente, que no confinamento eu tô com o meu vizinho adolescente, a gente está num processo de brincar junto, a gente fez um gol de futebol, e aí os caras tinham cortado o eucalipto, e a gente fez um parquinho desses, tipo com bolacha, um negócio para subir, um circuito. É. Aí o jardineiro foi lá e desmontou tudo. Aí eu falei, nossa, mas que você não viu que isso aqui era um parquinho? Ele falou, não, tava um monte de toco. Aí eu tirei. Aí a gente montou de novo. Aí a gente chegava para a pessoa e para os adultos com as crianças, falava, ó, vai lá no parquinho novo. Ele falava, que parquinho? Eu falava, ali, ó. Ele falava, não tô vendo nada. É invisível, é tipo os índios olhando para as caravelas, sabe? Eles não veem nada. Então eu fico pensando que existe uma mudança de paradigma aí, né? De cultura. Com Para a gente certeza. olhar para um parquinho orgânico, você olha e fala, não, mas essa escola não tem um parquinho? Fala, não, tá ali tá o parquinho. Fala, mas aonde tá o parquinho? Ali eu tô vendo um monte de madeira, de toco, não tem parquinho nenhum. Fala, não, mas é um parquinho. Fala, mas você não é um parquinho. Não. O que eu acho engraçado do Sesc Interlagos, você foi na inauguração? Fui. Foi muito engraçado, porque a gente fez aquele monte de coisa, né? Então tinha casinha, aqueles troncos, os tocos, o caminho, o túnel, o flus, um mar de coisa. Sabe qual foi a maior atração? É. O, o carro-chefe foi uma torneira, que era Eu ia livre. falar disso, porque A eu torneira, a adoro a torneira, torneira. A torneira e aquele cara, tronco que vocês colocaram que fizeram um caminho ali que você joga a água e vê a água rolando. Maravilhoso. fluir, né? Mas a torneira, olha que engraçado, né? Você faz uma estrutura imensa, um monte de coisa, e o que é o grande atração? Uma torneira. Onde as crianças podem livremente, uma torneira que você não abre assim, né? Mas aquelas torneiras que tem o timer, né? Que tem ela fecha sozinha. Mas tem a liberdade de abrir a torneira quantas vezes elas quiserem. Elas apertam e enchem as cuias. E aquilo, cara, uma torneira é uma libertação, né? Porque as crianças não têm essa possibilidade de acesso à água, né? Incrível, como uma torneira é um negócio tão transformador e tão maravilhoso, É né? muito maravilhoso. Foi muito aprendizado para mim. Assim. Eu falei, não, da próxima vez eu vou lá, instalo uma torneira e tá ótimo, né? Já Não faz resolvi. mais nada. Quer fazer um parquinho natural? Beleza, é só uma torneira que você precisa. Muito bom, né? E é isso, né? Olhar uma vez. E toda vez que eu vou lá, com certeza tem gente na torneira. Sempre tem gente na Porque torneira. é raro isso, né? É uma torneira do tamanho das crianças. Ela é feita para criança pequena de 2 anos conseguir se molhar, porque ela acaba se molhando toda, e encher uma cuia, um potinho e fazer o que ela quiser. E tem crianças, eu reparei, que só ficam na torneira enchendo, levando para outro lugar e enche. E aquele é um processo, é um fluxo. Elas passam horas enchendo os seus negócios. Não, completamente. E Gui, uma vez na escola que eu trabalhava, tinha um bebedouro, assim, umas torneiras que ficava meio acessível para as crianças, mas ninguém podia mexer ali, né? Só podia ir ali para beber água, para lavar a mão. E aí, um dia, uma criança, a minha turma eram crianças de 1 ano até 2 anos. E aí um menininho foi lá, ele pegou um jarro, ele encheu. E eu, de olho, e as meninas trabalhavam comigo e tal. Só que a gente estava compartilhando o parque naquele horário com mais turmas. E aí aquele menino saiu de 1 ano e pouquinho, carregando aquele jarro, né? Daqui a pouco uma outra pessoa de outra turma viu e falou assim, pode jogar essa água, não é para pegar essa água, não sei o quê. Aí uma outra pessoa da mesma turma que ela falou assim, ele pode. Aí ela falou, mas por que ele pode? Ué, porque pergunta pra Carol, a Carol deixa. Aí ela virou pra mim e falou assim, você deixa eles carregarem? Eu falei, ué, por que ele não poderia carregar água, né? E Por que não? aí ela ficou, eu nunca vi ninguém deixar as crianças carregarem a água, por isso que eu não deixava, né? Então, é muito isso. O que se você vê assim aquele corpo inteiro envolvido nesse exercício de carregar esse pote com água para não derrubar, para chegar até onde você quer, né? É muita coisa que tá aprendendo ali para você simplesmente falar não pode, né?
vai se molhar, né? Bota o medo de novo, a criança derruba em si mesma. Exato, Gui, exato. E é muito isso, assim, isso que você traz de enxagar o olho, assim, é muito precioso. A gente precisa muito, né? A gente adulto precisa muito olhar e encontrar. Aprender a aprender também, né? E a partir da observação, né? Eu tenho trabalhado com uma ideia muito que é a gente tem mania de educar, né? De falar o que pode, o que não pode, segundo valores que a gente nem sabe de onde vem, mas são Aham. mecanicidades que a gente traz da nossa infância, da nossa criação. Então é um desafio para o educador falar, será que não pode mesmo? Refletir sobre isso, falar, por que não pode? Por Por que que não não poderia fazer? pode? Porque os quereres, eu assumo que os quereres das crianças são muito legítimos, entendeu? Elas Uhum. querem mesmo. E a gente precisa entender o que elas querem a cada momento, porque nem sempre a gente entende. Eu dou um exemplo que é bem comum, que é tipo assim, a criança está ali no, querendo sorvete, né? Aí o pai fala, ô mãe, qual o sorvete? Ela fala, eu quero aquele, né? E aí o pai vai lá e pega o sorvete. Ela fala, não, eu quero pegar, né? Eu quero pegar o sorvete. Ele fala, não, mas eu já peguei para você. Ele fala, não, mas eu quero pegar. Mas é o mesmo sorvete, já peguei, tá aqui, ó. Fala, mas eu já peguei. E aí entra num conflito, a criança quer pegar o sorvete. Por que não ela pegar o sorvete? Fala, bota de novo, pega o sorvete. Qual o problema? Então, você entende? A gente às vezes encrenca numas coisas e a gente precisa entender o que a criança quer. Esse é o convite, eu acho. Entender o que ela quer. Buscar entender o que ela quer e respeitar o que ela quer, se for possível. Às vezes ela quer algo que não é possível, mas Exato. muitas vezes é possível o que ela quer e a gente não aceita porque a gente tem algum tipo de trava nossa do passado. Então é preciso que o educador se trabalhe destravando essas possibilidades para destravar também e Não, permitir que com a criança certeza. acesse seu querer e queira. Exato. Eu acho que se perguntar essas coisas de não pode, né? É muito importante, assim, né? Por que que não pode? Isso na escola, eu acho que isso é muito importante, a gente. Porque a Que é o se gente. sujar, né, Carol? Se sujar. Por que não pode Exato! se sujar? Por que Por não pode se quê? molhar? Por Por quê? que não pode tomar chuva? Ah, vai ficar doente. Por que que Quem não pode? disse que vai ficar doente? Exato, Gui. A gente tem muitos não podes, né? Que são muitas desculpas para a gente brincar, para a gente brincar com a natureza. E a gente não encontra esses motivos. Então, acho que o grande desafio que a gente tem no nosso trabalho, né, Gui, é justamente falar para as pessoas quais são os motivos. Tipo, vai para fora, encontra você o motivo para você estar aqui brincando. Né? Encontra o motivo que te provoca, que te instiga. E põe a criança para fora também para ver quais são os motivos dela, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu sei que é radical, né? Mas a radicalização da liberdade, né, é algo importante. Difícil também, é um desafio, mas a gente precisa radicalizar, principalmente na educação infantil. A liberdade é muito importante. Se for possível, por que não? Né? Por que Não, não? com certeza, com certeza. Ô Gui, a gente está chegando no final aqui da nossa conversa. Tem mais 8 minutos. Só. Ah, eu tenho E alguma pergunta que você viu? Você acompanhou o eu tô chat? Não. acompanhando, tem um monte de gente assim, inspirada demais e pensando em várias possibilidades já a partir da nossa conversa. Gente contando as transformações que já fizeram nos parques de cá, do espaço que trabalha, gente que já transformou os quintais de onde trabalha, né? Então, acho que isso é muito legal. E acho que as perguntas que surgiram a gente já foi meio que trazendo ao longo da conversa. Mas aí, Gui, eu queria que você agora, tipo, aquilo que você não falou e que precisa ser dito, sabe? Não podemos terminar essa live sem falar disso. Não, eu ia dar uma outra ideia antes, não é isso que você falou, eu vou Me transgredir. diga. Porque tem uma Transgrida, por possibilidade, favor. não, tem uma possibilidade, talvez as escolas aproveitem, que eu acho muito boa, que as prefeituras, elas podam as árvores públicas. E aquele material, na melhor das hipóteses, vai para pátios de compostagem. É um Vai. material que tá disponível. E muitas vezes a prefeitura entrega na sua escola, no seu condomínio, na sua casa.
onde for você busca. Então, esse é um material que é muito abundante, porque as árvores, e principalmente com essa história da fiação no Brasil ser externa, né, e eles acabam podando errado as árvores, muitas colapsam. Então, o que tem de material de lenhoso, né, é uma enormidade. Então, o convite é para a gente localizar esse material na nossa cidade e começar a ter acesso, junto com o poder público, para esse material. Muitas vezes, até eles podem cortar o material do jeito que você quer, né? Cortar Corta! em bolachas, cortar em troncos, cortar bifurcações, Eu não posso ver cortar... um caminhão de gente cortando coisa que eu já paro do lado e já falo, você não me arranja uns pedacinhos? Aproveita que você já tá com essa serra aí, você não pode cortar pra... Eles cortam na hora, assim, já peguei muita coisa, né, nesses caminhões enquanto tá podando. E eu vi teu Cablan outro dia, inclusive, ele tá maravilhoso. Você deu uma super incrementada nele. Gente, Tem peças inacreditáveis. A gente podia falar um pouco do Cablan agora, né? Talvez. claro! Super merecido, inclusive, Gui, O porque é um Cablan, jogo que eu levo, toda vez que eu vou dar formação, eu agarro o eu meu sei, Cablan, fiel, assim, fiel. espalho a palavra, espalho o jogo por aí, né? Porque é um jogo que eu adoro. É, e pode contar um pouco, Gui. E acho que vale também contar para as pessoas dos seus livros, do Jardim das Brincadeiras, que dá para baixar também, né? Ah, boa. Põe o link do livro, então, também no Ponho. vídeo, para que aí quem quiser dar uma fuçada. O Jardim das Brincadeiras é um livro com propostas de brinquedos a partir de elementos da natureza. Que é E incrível. tá, e tá pronto para ser baixado. Mas o Cablan é um jogo que veio, ele surgiu faz uns 10 anos, de um kit de madeira que eu tinha várias peças de madeira, e com meu sobrinho a gente brincava com aquilo, a gente Eu vou fazia um Enquanto castelo. você fala, eu vou pegar o meu Tá, para ir mostrando para a galera. boa. A gente fazia um castelo. E num determinado momento, eu fiz uma ponte de madeira e eu falei, será que a gente consegue botar todas as peças do nosso jogo sem derrubar, cada um põe uma? E aí a gente pôs as peças e aquilo foi uma brincadeira que surgiu. E eu falei, nossa, que legal, né, essa brincadeira. E aí a gente começou a brincar com aquilo e no final do ano, que minha casa estava cheia, eu apresentei, falei, vamos jogar esse jogo, chamava Não Vai Cair. É. E aí a gente jogou, e uma das pessoas que estava lá em casa, quando eu falei, o que você mais gostou aqui em casa nesses dias de fim de ano? Ele falou, foi do Não Vai Cair. O que ele mais tinha gostado de tudo, a gente foi pra cachoeira, era do jogo. Eu falei, nossa, que interessante, né? Meses depois eu fui para uma escola Waldorf dar um curso, e a gente montou um Cablan, que a escola Waldorf costuma ter muitas dessas peças. Sim. A gente montou um jogo, e o Cablan, ele serviu para 2 dias de debate. Vários insights surgiram para o grupo de adultos. Vários Uhum. insights. Aí eu falei, cara, isso precisa virar um jogo. E aí eu comecei a desenvolver esse jogo. E nesse processo eu percebi que ele era um jogo aberto. E jogo aberto significa que é um jogo que não tem só um jeito de jogar. Ele tem todos os jeitos de jogar. E pode ser oferecido como um material para as crianças pequenas, simplesmente para elas explorarem. Que é o jeito que eu Super, já mais fiz gosto. isso Eu várias nunca dou regra, né, Carol, para criança pequena. Se você Jamais. apresenta o kit, dá uma olhada no kit, gente, só com peças naturais de coleta. As crianças imediatamente elas se vinculam, né, e começam a Uhum. explorar, mexer, juntar, bater, né? Elas começam imediatamente a manipular essas peças, criando Deixa eu ver onde possibilidades, tem né? espaço para colocar mais coisa. Olha que lindo que tá o jogo da Carol. Não, não, Ela tá vai coletando super. as peças Ô Gui, nos e você passeios sabe naturais dela. Tá que eu incrível vou mesmo, hein? coletando e tem muita gente que depois que joga comigo começa a me dar peça de presente. E é um convite, olha que legal. E é um convite também para as escolas. Eu faço o jogo e vendo, mas às vezes as pessoas falam, posso fazer um cabelo? Eu falei, Claro. claro que pode, faça o seu jogo. A ideia é inspirar exatamente que as pessoas também façam seus jogos. Que um passeio, às vezes, na marcenaria, pegando as peças que estão sobrando, Sim. mais um passeio numa floresta, fazendo uma coleta das peças bonitas, você tem um jogo. Né? E uma listinha só para dar um acabamento, né, Carol? O Sim. jogo tá pronto.
Não, completamente. E originalmente eu já nem sei mais o que é Nossa, peça daqui original eu e o que sei, não é. eu consigo Eu sei identificar. algumas, mas tem algumas que eu fico na dúvida. Essa daqui eu tenho certeza que é. Essa aí sim, sim, essa aí Essa, sim. esse daqui. Ô Gui, você sabe que de tanto jogar minhas peças vão tendo nome. Ah, claro, Conta um nome, fala um nome de uma pra Esse gente. daqui é o rústico. Mas aí Rústico. vai cair a live, a gente tem 10 segundos. Eu uma geladeira. Oba! Mas foi Valeu, querida. muito Foi um bom prazer estar conversar com contigo. Sempre você. divertido. Muito Muito bom. Eu bom coloco mesmo. todos os links do vídeo no YouTube. Beijo pra todo Boa. mundo. Beijo.